A AFC, Confederação de Futebol Asiática, com 47 membros, é a maior confederação em termos de extensão territorial e também de população. Apesar dessa giganteza geográfica, não é uma confederação que apresenta seleções fortes. Historicamente, seus times não vão longe em Copas, com exceção para a campanha extremamente questionável da Coreia do Sul em 2002, onde houve erros gravíssimos de arbitragem que favoreceram os coreanos. Agora, se entra um novo ciclo para o próximo Mundial. É o momento para analisarmos o futebol asiático e seu futuro. A Copa de 2022, sediada na Ásia, teve o seu maior número da história de times da confederação, com 6 membros participando, e foi uma Copa bem produtiva para estes, com 5 destes times não só pontuando, mas vencendo um jogo pelo menos, e 3 passando da fase de grupos, com um sendo o primeiro de seu grupo. Foi possível ver que o nível do futebol asiático era melhor do que muitos esperavam, e que havia potencial para mais, que estes times podiam fazer ainda mais do que fizeram. Mas é preciso esclarecer que esse sucesso não se aplica tanto para toda a Ásia. Hoje no continente temos um grupo de seleções que estão no patamar acima das outras, que são as próprias 6 que estiveram na Copa, as 5 classificadas e o anfitrião, Catar, que mesmo este, que não pontuou, havia mostrado nos últimos 4 anos domínio sobre as seleções logo abaixo desta, além de ter adquirido ao longo desses anos experiência internacional que nenhuma das seleções restantes tem. Com isso dito, pode-se entender que as eliminatórias asiáticas perdem muita competitividade com a expansão, com 8 vagas diretas e uma para a repescagem. Eu já afirmo com confiança que veremos as 6 que estiveram na última Copa na próxima em 2026, que a disputa real vai estar nas 2 vagas restantes e na de repescagem. Talvez eu queime minha língua com isso, tudo pode acontecer, mas estou confiante que não será o caso. Como nos vídeos anteriores, nos 2 anteriores, eu vou analisar algumas das seleções da AFC. Nesse caso, vou analisar as 9 mais interessantes para esses próximos 4 anos. O Japão surpreendeu na Copa, sendo o primeiro do grupo mais difícil do torneio, vencendo grandes times como a Alemanha e a Espanha, mas saiu com a decepção de não ter chegado à tão sonhada quartas de final. De qualquer maneira, o Japão mostrou o potencial do que hoje é talvez a sua melhor geração da história, com vários nomes atuando nas grandes ligas da Europa, como o campeão da Europa League, Daichi Kamada, Kaoru Mitoma e Takefusa Kubo, e uma liga local que produz bons talentos. Todas as áreas parecem serem bem representadas, exceto a posição de centroavante, que é onde está a sua maior deficiência. Não há um nome de tanta confiança para essa posição, mas é possível que ao longo desses próximos anos esse nome apareça naturalmente. Pode ser que Ayase Ueda, jovem de 24 anos que vem fazendo gols lá na Bélgica, suba na carreira e se consagre em uma das ligas maiores e se torne o centroavante do Japão. Mas no momento essa é uma posição que deixa dúvidas. Em relação à renovação, o time é no geral jovem, mas terá que pensar como funcionará sua defesa sem o zagueiro capitão Maya Yoshida, que por causa da idade pode não ser uma opção para os próximos anos. De qualquer forma, os japoneses têm os recursos para evoluírem e chegarem fortes em 2026, podendo, quem sabe, fazer uma campanha histórica. A Coreia do Sul teve uma Copa bem sucedida dentro das suas expectativas. Passaram da fase de grupos, certamente um feito respeitável considerando o grupo equilibrado que estava, com Gana, Uruguai e Portugal, mas não necessariamente um feito de enorme surpresa. Já podia-se esperar que um dos 2 favoritos decepcionasse e perdesse a vaga das oitavas para a Coreia, e no final os coreanos pararam mesmo nas oitavas, sendo goleados pelo Brasil. De qualquer maneira, é uma campanha respeitável, que mostra a competitividade que há nessa seleção coreana. Um ponto que a Coreia tem que buscar melhorar nesses próximos anos é o do seu sistema defensivo, que vem mostrado ser um ponto mais fraco. Eles têm um zagueiro de bastante qualidade, o Min Jae-kim do Napoli, mas fora ele falta peças de mais qualidade para fortalecer a defesa. E considerando que um dos volantes titulares, o Woo Young-jun, está com idade avançada, esse parece ser um ponto que o futuro técnico dessa seleção deverá trabalhar bastante. Essa é outra questão importante para o futuro dessa seleção. Quem irá assumir o comando dela? Pode-se dizer que o trabalho de 4 anos de Paulo Bento até que foi bom, mas é preciso novas ideias para levar esse time e trabalhar seus pontos fracos. De qualquer forma, com um elenco não muito velho e algumas joias como o espetacular Hyun Min Son, a Coreia do Sul continuará sendo uma seleção de bastante digna de atenção. O Irã teve um ciclo turbulento. Começando com o português Carlos Queiroz no comando,
continuando seu trabalho que vinha desde 2011 e terminando depois de 2 trocas de técnico com o mesmo Carlos Queiroz de novo, sendo escolhido alguns meses antes para comandar o Irã na Copa do Catar. A Copa também foi complexa, não só no futebol, mas na questão política, com protestos intensos acontecendo no país perto e durante a Copa. Mas em relação ao futebol, a jornada iraniana começou com uma surpreendente goleada pelas mãos da Inglaterra, seguido por uma boa vitória sobre o país de Gales e uma derrota apertada com os Estados Unidos, que resultou em sua eliminação. Mas puderam sair de forma mais honrada do que como entraram, dando alguns sustos nos estadunidenses e saindo com uma vitória contra um europeu. Agora para o futuro, o Irã se torna meio que uma incógnita. Carlos Queiroz já saiu do cargo de técnico, então fica aí a questão sobre quem assumirá a seleção e como será o estilo de jogo indo para os próximos anos. O Irã se caracterizou nos últimos anos por ser um time bastante defensivo e duro de quebrar, não por ter defensores extremamente excepcionais, mas por causa de seu estilo de jogo. Se brincava até que o Irã jogava com 10 homens na defesa. Então fica essa dúvida de como ficará o estilo de jogo iraniano sem Carlos Queiroz. Há também possíveis dúvidas sobre o elenco, com alguns nomes relevantes em idade mais avançada como o capitão Ehsan Rajasafa. E o fato de que, de certa forma, é um elenco limitado. Ele tem 2 nomes grandes, o Mehdi Taremi do Porto e o Sardar Azmoun do Bayer Leverkusen, ambos no ataque, mas falta mais peças em ligas e clubes maiores, com muitos atuando no próprio Irã ou em clubes médios de ligas menores da Europa. É importante então para o futuro da seleção uma renovação e que mais de seus jogadores atuem em clubes ou ligas melhores da Europa, para tornar esse time mais competitivo. O futuro do Irã parece meio incerto, mas no que se pode ter bastante confiança é que veremos o Irã no próximo Mundial. A Arábia Saudita pode ter saído de cabeça erguida da Copa, mas também saiu com a decepção de não ter atingido seu completo potencial no torneio e repetir o feito de 94 de chegar nas oitavas. Começando da melhor forma possível, sendo a única seleção do torneio que venceu a campeã argentina, os sauditas até que conseguiram jogar um bom futebol, mas não eficiente bastante para superar a Polônia e o México, perdendo para estes dois e ficando em último do grupo. De qualquer forma, eles mostraram ser um time competitivo, mais do que muitos esperavam, e jogaram um futebol sério e de melhor consistência defensiva do que em Copas anteriores, onde era comum eles sofrerem uma goleada ou outra. Agora eles vão para os próximos anos tendo passado por uma experiência inesquecível na Copa de 22, sob o comando do experiente de seleções Hervé Renard. A Arábia Saudita tem um futuro aberto para se aprimorar. O caminho mais ideal, mas que dificilmente será seguido, é de a Arábia Saudita parar de ser tão protecionista com seus jogadores e facilitar e incentivar que estes vão para outras ligas do mundo, em especial as grandes da Europa. Se esse caminho fosse seguido, a Arábia poderia ameaçar o Japão como a seleção mais competitiva do continente, com uma base sólida vindo de sua liga local, que é talvez hoje a melhor da Ásia. Complementada por talentos em boas ligas da Europa, os sauditas se tornariam uma seleção que não vem para a Copa só para fazer uma boa fase de grupos, mas sim para ir adiante na competição. Infelizmente esse caminho não deverá ser seguido. Então o melhor caminho para a Arábia é buscar ganhar mais experiência internacional, jogando amistosos interessantes, tentar ganhar a próxima Copa da Ásia e trabalhar bem a base, juventude, coisa que eles parecem que vem vindo fazendo. Se isso vai dar grandes resultados é difícil dizer, mas devem minimizar uma possível queda em rendimento. O time é até jovem, mas terá que pensar em renovação para algumas peças velhas, coisa que, como dito antes, já parece estar sendo trabalhada. Certamente um ponto para ficar de olho é da sua estrela, Salem Al-Nassri, que estará para fazer 35 anos em 2026, uma idade que não é tão avançada, mas pode significar uma queda em rendimento. Então, estando mais perto do final da carreira do jogador, e como é o nome principal da seleção, é interessante que se acompanhe o rendimento dele nos próximos anos. A Austrália veio para a Copa com poucas expectativas, com uma de suas gerações menos inspiradoras dos últimos tempos. Muitos achavam que os australianos já tinham ido longe ao se classificar para a Copa em cima do sul-americano Peru, mas tirando proveito das peças que tinham, jogando futebol organizado e se aproveitando da extrema decepção que foi a Dinamarca, eles chegaram pela segunda vez na história às oitavas de final. Depois dessa grande Copa, os australianos entram para um novo ciclo devendo tomar cuidado para não cair muito em rendimento. O elenco afinal é limitado, com nenhum nome de destaque em grandes ligas, e contando com um ataque que foi eficiente nas eliminatórias, gradualmente se tornando mais envelhecido, que em conjunto com a falta de um nome forte nesse setor, podem resultar numa queda de rendimento. Falando em envelhecimento,
Um ponto que pode ser preocupante é o meio-campista Aaron Moy, jogador importante que pode ser dúvida para esse ciclo, pela sua idade um pouco mais avançada. É uma peça que pode ser difícil de substituir. Apesar disso, a seleção tem bastante opções jovens, no geral, e criam algumas expectativas para o futuro. E essas peças têm sido utilizadas, mostrando uma renovação que já vem sendo trabalhada. Eu tenho dúvidas em relação ao futuro da Austrália. Seu elenco é limitado e terá peças importantes numa idade mais avançada nos próximos anos. Mas tem vários jogadores jovens que podem e já estão subindo na carreira, como o recém-contratado pelo Leicester City, Harry Souttar. A verdade é que há bastantes opções de como poderemos ver a Austrália em 2026, mas estou confiante na capacidade deles de manter um time sério para a Copa do Mundo. A seleção do Catar teve uma Copa decepcionante. Também não foi nenhum desastre, mas aqueles que acompanharam a seleção pelos últimos 4 anos sabem que eles podiam ter feito pelo menos uma campanha um pouco melhor. Esses últimos 4 anos foram do Catar se tornando um nome no futebol internacional e se juntando aos outros 5 grandes da AFC como times acima do resto do continente. Jogando vários torneios nesse tempo, os catarianos foram campeões asiáticos em 2019, vencendo de times mais tradicionais como a Arábia Saudita, Coreia do Sul e o Japão. Naquele mesmo ano, eles também participaram da Copa América aqui no Brasil e deixaram impressões até que positivas. Em 2021 foram sensação e semifinalistas da Copa Ouro da América do Norte, e também semifinalistas da Copa Árabe, que incluía times da Ásia e Norte da África. Mas quando chegou a hora da Copa do Mundo, toda a experiência ganha com os torneios e amistosos com os mais diversos times não foi o bastante para substituir a inexperiência que o Catar tinha com mundiais. E foi possível ver o nervosismo dos catarianos em campo no jogo de estreia que facilitou na desorganização do time e o tornou uma presa para o Equador. Apesar disso, o Catar conseguiu sair do torneio sem ser humilhado e fez um gol, vindo de uma jogada boa, devo adicionar, o que minimizou a decepção. Agora o Catar entra em um novo ciclo, com o objetivo de finalmente se classificar para a Copa por meio das eliminatórias, tarefa que não parece ser muito complicada na teoria. O Catar hoje tem muito mais experiência internacional que qualquer outro time da AFC que não faz parte dos 5 grandes. Tem jogadores de melhor qualidade como a China ou Emirados Árabes ou outros, com destaques para Al Moez Ali e Akran Afif, e haverá mais vagas para se classificar, facilitando a tarefa. Na teoria, o Catar é um favorito para estar no Mundial de 2026, mas há cuidados que devem ser tomados para a prática não ser muito diferente. Deve-se tomar cuidado para que não haja uma grande queda em rendimento neste pós-Copa. Já houve uma mudança no comando, o que pode criar uma possibilidade disso acontecer. O técnico do ciclo passado, Félix Sanches, que os levou ao título asiático em 2019, foi substituído. Agora o técnico é o experiente Carlos Queiroz. É interessante ver como esse trabalho será feito e se ele conseguirá, no mínimo, manter o nível da seleção. Queiroz, que é conhecido pelo estilo de jogo defensivo de suas seleções, poderá talvez melhorar o ponto fraco do Catar, que é a defesa, que vem sendo bem falha desde 2020. De qualquer forma, os catarianos têm a oportunidade e os recursos de crescer como um time, que deverá manter quase, se não todas suas peças, nesses próximos anos, e se manter como uma força do futebol asiático. Oman foi a surpresa das últimas eliminatórias, vencendo um dos jogos contra o poderoso Japão e ficando um ponto atrás da Austrália, que ficou em terceiro no grupo, e pegou a vaga para enfrentar o Emirados Árabes no jogo que definiu quem iria para a repescagem contra o Peru. Depois dessa campanha, em que puderam ameaçar seleções mais tradicionais da AFC, Oman tem o desafio de manter o seu bom nível para os próximos anos e finalmente pegar uma vaga para a tão sonhada Copa do Mundo. O elenco é limitado, quase todo atuando na Liga de Oman, que é longe de estar entre as 10 melhores do continente. Mas tem alguns jogadores atuando em outras ligas da região também. Apesar dessas limitações, o time vem conseguindo produzir bons resultados e ser competitivo. É uma equipe organizada, que fez um trabalho respeitável ofensivamente e defensivamente. O time não é velho, mas há alguns jogadores importantes que são dúvida para o futuro pela idade, como o meia-capitão Mohsin Al-Qadi. Mas eu não duvido que ele e outros mais velhos façam um esforço extra para continuar na seleção pela realista esperança de finalmente jogar uma Copa. Com o mesmo técnico nos últimos 3 anos, o croata Branko Ivankovic, e um time que produz bons resultados, eu vejo que o Oman entra em cheio na briga por uma vaga para a Copa de 2026. Os Emirados Árabes Unidos, nas eliminatórias passadas, não vinham surpreendendo muito. Colocados no mesmo grupo que Irã e Coreia do Sul, os Emirados acabaram ficando a 11 pontos do segundo colocado, mas ainda assim ficaram em terceiro e se classificaram para enfrentar a Austrália para decidir quem pegaria o Peru na repescagem. Nesse confronto único, os Emirados Árabes conseguiram ser mais competitivos.
resultando num jogo apertado, mas que no final acabou com a vitória dos australianos. Desde então, os Emirados não produziram grande coisa, mas continuam como um time digno de ser prestado atenção, não só por algumas boas performances em jogos de um passado recente, mas por ser um time que tem seu elenco atuando todo na Liga dos Emirados, que é uma das 10 melhores do continente, e pelo trabalho de apenas um ano de seu técnico, o argentino Rodolfo Arroabu Barrena, que agora terá o desafio de elevar o nível desse time e trazê-lo de volta para uma Copa, que apenas disputou em 1990. O elenco tem um bom número de jogadores em idade bem avançada e vai precisar de renovação. É algo que já vem sendo trabalhado, visto que alguns jogadores nascidos nesse século vêm sendo testados na seleção. Teremos que ver como a seleção vai funcionar com seu artilheiro Ali Madkour estando mais envelhecido. Ele tem 32 anos de idade e pela idade se assume que será seu último ciclo. É importante ver como será sua condição física para os próximos anos, por causa de sua importância para a seleção. Apesar de seus desafios, os Emirados Árabes Unidos estão em uma posição favorável em relação aos outros times da Ásia para ser um forte candidato a uma das vagas para a Copa. O Uzbequistão é a única dessas seleções que estou falando que não chegou à fase final das eliminatórias, mas eles também foram prejudicados por uma decisão fora de campo. Em 2021, a Coreia do Norte abandonou o processo eliminatório, o que levou a uma alteração no formato que prejudicou o Uzbequistão, que provavelmente teria se classificado para a próxima fase caso não tivesse ocorrido essa alteração no formato. Foi uma injustiça, com uma seleção que eu via como uma das mais interessantes que não fazia parte das 6 melhores da Ásia, uma seleção que havia batido na trave 2 vezes nas eliminatórias para 2014 e 2018. Agora, deve-se esquecer as decepções do passado e focar na grande chance que eles têm para finalmente se classificar para uma Copa. O elenco é interessante para o cenário asiático, com a maioria dos jogadores atuando no próprio Uzbequistão, que é talvez a 9ª ou 10ª melhor liga do continente, complementado por alguns jogadores atuando em ligas mais fortes da Ásia e também alguns na Europa, predominantemente na Liga Russa. Mas tem um também em uma das 4 grandes ligas do futebol atual, o atacante Eldor Shomurodov, na Itália. O elenco também é relativamente jovem, com nenhum jogador muito envelhecido para os próximos anos e bastante com 25 anos ou menos, incluindo vários que nasceram neste século, sendo então um time com bastante potencial para crescer para esse ciclo, sem ter que se preocupar com renovação e podendo ter a maior parte dos seus jogadores no auge da sua condição física. Apesar das decepções do passado, essa seleção já se provou competitiva com a maior parte da Ásia e times de outros continentes tem chances sérias de finalmente chegar no maior palco do futebol. Acredito que essas são as seleções mais interessantes da AFC para serem analisadas, pensando nos próximos anos. Como dito antes, acho que as 6 seleções que estiveram na última Copa estão acima das outras e devem se classificar para 2026. Agora, entre Oman, Emirados Árabes e Uzbequistão, não há favoritos para pegar as 2 vagas restantes ou cair para a repescagem. Eu vejo uma disputa mais intensa nessa parte. Outras seleções que têm boas chances para pegar alguma dessas vagas restantes são o Iraque e a China. Eu preferia não falar deles por não serem tão interessantes em relação aos outros. Bem, obrigado por assistirem o vídeo, fiquem de olho no canal e os próximos vídeos, e até mais.